Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais um episódio do podcast Roda de Ideias. Eu sou Jonathan Martins, comigo está João Vitor e temos hoje uma convidada especial da nossa cidade, vereadora Silmara Miguel. Temos ela hoje aqui para esse bate-papo especial. Seja muito bem-vinda, vereadora. Obrigada, Jonathan. Obrigada, João. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra. Eu fico muito feliz por estar aqui nesse espaço tão aconchegante para podermos trocar ideias e fortalecermos, né? Principalmente as ideias onde a gente defende lá fora, poder compartilhar com vocês aqui. Isso é muito especial, um privilégio muito grande. Vereadora, como que iniciou essa carreira? Então, na verdade, eu nunca sonhei em estar em um cargo político. Definitivamente, eu não desejei. Não estava nos meus planos. Mas eu tinha dentro de mim uma coisa muito interessante. Quando eu vi um acidente, eu queria ser bombeira, para poder ser útil naquele momento. Quando eu via um avião, eu queria ser aeromoça. Quando eu estava na escola, eu queria ser professora. Em geral, hoje eu entendo que eu queria ser útil para as pessoas. Eu queria servir as pessoas. E ser importante no momento em que as pessoas estavam precisando. Passaram-se o tempo, eu fui para o seminário. Depois que eu saí do seminário, fui trabalhar com o papai. A gente trabalhava assim, descarregando refrigerante. Assim, era um serviço bem pesado. Trabalhei na Bela Janela, tive assim, né, algumas experiências. Mas teve um dia que a minha pastora olhou para mim e falou assim, eu falei assim para ela, eu acho que eu tenho muita vida para gastar só entregando refrigerante. Eu tenho alguma coisa dentro de mim que eu quero, que eu preciso servir as pessoas. E daí ela falou, por que você não fala com o vereador que acabou de ser eleito? E ele pode, de repente, te dar uma ideia. E eu disse assim, olha, a única coisa que eu gostaria era de um auxílio, assim, para me dar uma direção, porque eu tinha um sonho de infância, ter um orfanato. Eu queria muito ter um orfanato. E daí, com o passar do tempo, eu disse, olha, eu vejo que a gente não tem quase centro de recuperação para meninas, é só para homens, né? Sim. E assim, poxa, um orfanato, um centro de recuperação para meninas, isso ia ajudar tanta gente, trabalharia os problemas que já aconteceram e trabalharia a prevenção para que não acontecesse. Sim. E daí eu fui conversar com o vereador. Até ele riu, assim, falou assim, mas um orfanato, que loucura. Ele disse, eu tenho outros planos para você. Por que você não vem trabalhar comigo? Eu falei, com você? Eu disse, eu não entendo nada de política. Eu não sei nem o que o vereador faz. Eu disse, meu Deus, que loucura. Não, todo mundo, menos eu. Ele disse assim, mas você entende de pessoas. E eu acho que é isso que a gente precisa. Alguém que entenda de pessoas. E daí, eu disse, eu preciso orar sobre isso. Orei, conversei com a família, começamos a amadurecer a ideia, topei o desafio. Legal. Aí ali, eu assessorando ele, eu recebia todos os tipos dos mais inusitados pedidos e a gente podia direcionar as pessoas no que a gente podia. Trabalhei quase 7 anos, chefiei o gabinete dele, ele foi presidente, eu era chefe de gabinete no período que ele era presidente. Tive um intenso trabalho. E quando eu saí para não voltar mais. Eu falei, esgotei. 7 anos, deu. Jacó trabalhou por... Já era. Cumpriu a missão. Cumpri a missão, agora eu vou ser mãe. Gente, nesse período que eu fiquei longe, dei aquela desintoxicada, né? E eu entendi que assim, agora é o meu momento de maternar. Eu estava vivendo intensamente o ministério com meu marido, que é pastor. Estava vivendo intensamente a maternidade. Até que o meu presidente chegou e falou assim, Silmara, nós queremos lançar um nome feminino para concorrer às eleições, porque até hoje a igreja sempre apoiou quem quis sair, mas a igreja nunca se envolveu. E nós queremos lançar um nome de alguém que carregue na prática princípios e não seja vereador. E não vai negar, né? No momento necessário, não vai negar os princípios. Vai estar ali. E daí, uma coisa que meu pastor me falou, eu falei assim, pastor, vamos preparar alguém. Ele disse, não, é você. Eu falei, eu? Nem pensar. Eu falei, não, pastor, não. Ele disse assim, não, é você. Eu falei, não, a gente precisa orar. Ele falou, não, você vai orar. Eu já orei. Aí eu falei, ai, meu Deus. Fui pra... Assim, aí terminou a conversa. Terminou a conversa e começou a minha crise, né?
Eu falei, como assim, gente? Quem sou eu na fila do pão? E eu tinha preparado participado da minha primeira eleição sem saber que eu estava concorrendo, porque entre os pastores, os 53 pastores, eles fizeram uma eleição assim, ó, olha, indicaram dois nomes. Os nomes. Indicaram 2 nomes e fizeram uma eleição. Eu ganhei 80% dos votos e eu nem sabia que eu estava concorrendo. Gente, passou. Deus já estava traçando. Sim. Só que Deus falava comigo, Jonathan, desde que eu era criança. Deus falava sobre isso. Que ia me usar como José. Ia me usar como José, que eu era o Daniel. Já era a promessa e de assim, Deus. E daí um dia eu tava assim, numa fase assim, muito difícil no trabalho mesmo. E eu disse, eu vou sair desse ambiente, porque não é mais pra mim e tal. E o Senhor falou comigo usando uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Falando o que ele faria e por que eu estava naquele lugar. Meu Deus. Isso que você está passando, porque eu estava já no ambiente político como assessora, é escola. Não sai. Isso é escola. E daí o Senhor fez algumas promessas muito importantes. Algumas cumpriram e algumas não cumpriram. Como não cumpriram, não dá nem para compartilhar. Depois eu conto em off para vocês. Gente, foi um negócio tão intenso, assim. E daí, quando eu recebi o convite do pastor, o meu presidente e o vice-presidente sentaram junto com as esposas, minhas pastoras, para conversar. E daí eu fui para casa e eu fui orar. Mas eu orava com a cara no tapete. Sabe assim, com a cara no chão? Porque assim, ó, eu sei a exposição que é. Sim. E não é só a minha exposição, é da minha família. E é um desafio muito... E você vai estar à vista, que nem você falou, 24 horas por dia, Totalmente. 7 dias por semana. Tem dia que assim, ó, eu preciso ir no mercado e eu tenho... Como a gente trabalha final de semana, durante a noite, às vezes eu tenho assim, ó, meu Deus... O único espaço na agenda é às 3 horas. Mas como que eu vou no mercado às 3 horas? O que a população vai dizer que eu tô no mercado às 3 horas? Olha a vereadora. Até a minha assessora falou assim, eu disse assim, meu Deus, gente, eu precisava fazer um cuidado com o cabelo. E ela disse assim, ó, vereadora, o único horário da tua agenda é esse horário. Eu falei assim, mas é dia de semana e à tarde, as pessoas não vão entender. Ela disse, mas as pessoas entendem que você trabalha de segunda a segunda, final de semana. E eu disse, fazer o quê, né? Mas tudo certo. Então eu sabia a exposição que era. Eu sabia que, assim, ó, as pessoas, só pelo fato de você carregar um nome político, as pessoas já te odeiam. Já acham que você é ladrão, que você é isso, que você é aquilo. E isso me conflitou bastante. Aí eu tive 2 momentos em que foram decisivos para mim. Eu estava em casa, orando, jogada no chão da sala, no tapete. Eu estava assim, e clamando ao Senhor. Eu falei, me dá uma direção. Eu não quero que o Senhor permita que eu vá para a política. Eu quero que o Senhor deseje que eu esteja lá. Senão eu não vou pela permissão do Senhor. Eu quero só a tua vontade soberana. E eu fui recuando. Aí quando eu estava orando, meu marido chegou. E daí ele encostou na parede e falou assim, minha rainha, tá tudo bem se você não quiser ir. Você pode dizer ao pastor que você vai declinar e tá tudo bem, você não é obrigada a ir. Ele sabia que eu tava num conflito de madrugada, do dia todo ali e tal. Aí ele falou assim, ó, eu te apoio pro não. Você não tá sozinha, eu te apoio. Só que eu quero só que você reflita. Daqui a 30, 50 anos, você olhando pra trás hoje, eu não quero que a minha rainha se arrependa de não ter participado de algo só porque teve medo. Porque se você ir, a gente tá junto. Aquilo me deu um choque assim. Falei, uau, é sobre isso. Aquilo me deu me deu um incentivo. E daí eu sentei, aí eu disse assim, tá ok. Aí eu, ok. Ele voltou a trabalhar, ele só veio, me deu o recado e foi-se embora de novo. Eu sentei no sofá e assisti uma entrevista da então, na época, senadora Damares. Essa mulher falou pra mim tudo o que eu falava, tudo o que eu acreditava sobre a proteção da infância, sobre o que um político precisaria fazer para proteger a família, ela falou naquele podcast. Que forte. E aquele dia parece que a Damares sentou na minha sala e disse assim, Simara, a gente precisa conversar sobre política. Aí eu falei, não, agora eu tomei a decisão e entendi que é o momento. Daí eu voltei pro chão, voltei com a cara no tapete e falei, agora, Senhor, eu quero coragem. Me dá ousadia, porque eu não tenho coragem para ir. Comecei o processo,
Eu me filiei no último dia que podia se filiar. Foi assim, ó, no estouro. O assessor do deputado Ismael foi de bicicleta correndo lá em casa pegar o assinatura necessária, né? Eu falei assim, da minha ficha de filiação, entrei, concorremos, e eu vou te dizer, no último dia, no dia das eleições, eu preparei meu coração para perder a eleição. Porque daí a gente vem trabalhando com aquele afinco e a gente precisa preparar para o não também. E eu falei para o Senhor, pra o não... aquela frustração. Eu falei, Senhor, o não da urna também é resposta, também é propósito. De repente, eu pensei, o Senhor queria fazer comigo o que fez com Abraão. Quero ver se tu me obedece e disputa as eleições. Vai mesmo. Senhor, eu obedeci, agora tu tá livre, pronto, vai viver a tua vida. Fechou. Mas aí, eu vou dizer pra vocês, gente, aí teve uma hora assim, ó, ali pelas 3 horas eu tava num nervoso. Gente, sabe o que eu fui fazer? Eu fui esfregar banheiro, mas eu esfreguei tanto aquele banheiro. A minha sogra, como é que tá a Silmara? Meu marido começou a falar, olha onde é que tá a candidata aqui, ó. Eu falei, gente, deixa eu esfregar esse banheiro, senão eu vou surtar. Enfim... Ganhamos as eleições e foi essa história, assim, ó. A gente poder servir foi uma honra, sabe? E eu vejo, assim, que você já tá pautada na defesa por valores que essa última semana tá sendo o foco de um debate nacional, Sim. Questão do FEL, e acabar de falar isso mesmo. Que vale bem que você já tá trabalhando há anos Sim. aí no seu mandato. É o que a gente tá vendo hoje, né? Na internet, Exatamente. em tudo. E assim, ó, é uma das questões, essa proteção da infância, a gente tem trabalhado assim, ó, com muito afinco, e principalmente agora, a gente acabou de lançar a Procuradoria da Criança e do Adolescente na Câmara. E assim, ó, nós entregamos isso para a cidade, e assim, ó, quando a gente entregou isso para a cidade, é claro que a gente sente a retaliação espiritual em cima da gente, que não é... É uma guerra muito não forte. É pouca, assim. Aqui é muito forte. Até, inclusive, segunda-feira eu reuni a minha equipe numa casa de oração, assim, lá do CTM, do Seminário de Missiologia. A gente foi tudo para lá, tiramos um período bom de oração, porque, assim, a gente precisa dessa cobertura com toda a equipe. Armar para poder enfrentar. Exatamente. É que, assim, hoje as crianças são alvo, né? Exatamente. A família é alvo, mas em especial as crianças, assim, ó, existe assim, ó, uma coisa tão demoníaca que trabalha contra a criança, inclusive desde o ventre. Sim, a gente abre discussões importantes com isso, porque assim, ó, é desde o ventre. É assim, ó, e existe... Já quer matar até a pauta do aborto, que eles defendem a ideologia e eu vou te dizer abortista. que ela tem... Já começa desde isso daí. Jonathan, eles... assim, ó, existem pessoas tão focadas nisso, tão focadas, que elas conseguem mudar a visão de muitas pessoas. Muda. Muitas pessoas. É claro que assim, ó, existe esse submundo, assim, onde não se é muito divulgado, mas o aborto, ele é muito rentável, né? Ele é muito rentável. Muita coisa envolvida. Muita coisa, que as pessoas nem imaginam. E uma coisa que eu bato firme. Cristão, muitos falam, cristão não deve se envolver com política, não se mistura. Eu falo, deve. É isso aí. Deve. Tem obrigação. As cadeiras nunca ficam vazias. Porque se nós não fizermos... E se não for um cristão que estiver lá, vai ser alguém contra. Vai ser alguém contra, isso mesmo. Não existe educação neutra, não existe política neutra, não existe... Nada é neutro. Nada é neutro. Só o detergente IP. Não tô fazendo... Só o detergente. Não é merchan. Não é merchan. O IP, vê se manda aí. Se quiser, tamo aí, né? Manda aqui pro podcast. Patrocina o podcast. Coloca aqui na tela. Mas não existe... A gente sempre vai... As pessoas vão governar, vão dar aula, tudo com a sua cosmovisão. Sim. Eu fui em um evento... Eu vou falar pra vocês. Eu fui num evento... E uma pessoa disse assim, ó, eu espero que... Eu fui para ministrar, eu amo ministrar a palavra. Você não vai falar de política, né? Eu falei assim, bom, eu prometo que eu não vou falar de Moisés, não tá no meu esboço falar de Daniel, não vou falar de José, eu não vou falar de Neemias, não vou falar de Débora. Gente, tá ficando curta a minha lista. Se não pode falar de política, aqui tá uma lista. Porque Deus é o idealizador da política. Sim. A primeira ordem que Deus deu para Adão foi governe. Sim. Isso começou no Éden. E assim, ó,
Deus é o grande idealizador disso. E por que a política hoje, se você perguntar qual é o sinônimo de política, é corrupção? É porque a culpa é nossa. Nós deixamos vazias essas cadeiras. Exatamente. E as pessoas que são de má índole ocuparam a maioria delas. Por muitos anos. E por muitos anos. Então, eu me posiciono como conservador, bato firme nessa tecla. Sim. E quando deparo, ele dá risada, porque esse final de semana foi tenso. Teve um hater, tive um debate caloroso com uma pessoa adepta das ideologias contrárias. Bem-vindo ao meu mundo. Então, porque a gente fez... temos o quê? 5 meses, né? De março até agora. Então, nesse curto período, já enfrentamos alguns debates, algumas oposições. E faz parte, converso educadamente, mas eles não têm a educação. Eles descem o nível, né? E não dá para esperar nada diferente disso, eu imagino. E eu me assustei mais ainda partindo de um cristão. Aí, um simpatizante do evangelho. Aí eu falei, 2 umas. Ou você não entendeu o que é evangelho, você não entendeu, ou você não entendeu o que é esquerda. E toda a sua história e seu contexto. Sim. E você se apaixonou pelas ideias de assistencialismo social. Que na prática não funciona. Então você não sabe o que você realmente acredita, no que você acredita. E eu vou te dizer que assim, por exemplo, nós tivemos a manifestação e eu estive na manifestação e assim, algumas publicações que eu fiz defendendo os nossos valores, enfim, teve uma pessoa que se diz também cristão, que disse, vocês são um bando de idiotas. Tá tudo certo, tudo certo. Eu nem bloqueio, porque eu quero que mesmo que a pessoa tenha a liberdade de falar, eu luto pela liberdade de expressão, né? Então deixa a liberdade. E eu acho assim, pra pessoa quando também. Tem o divergente e a gente conseguir conversar, pode. Quando a gente consegue conversar educadamente com quem pensa oposto a nós, a gente consegue conversar civilizadamente, educadamente, ele vai expor os pontos dele, eu vou expor os meus, e legal, bacana. Mas quando desce o nível e quer que todo mundo seja exterminado, e quer que morra, e quer que isso, que aquilo, aí eu já vejo a falta de educação, a ignorância que a pessoa carrega. Aí não consegue ter um diálogo. Depois é a gente que faz o discurso de ódio, né? Porque fere o que ele acredita, o que ele pensa que é a verdade, e ele não consegue ter a humildade, é o que a gente estava conversando até agora há pouco, de voltar e falar, calma aí, não é bem assim, calma aí, dá pra eu mudar um lado, mudar um posicionamento. Isso a gente nunca vai ter uma opinião 100% certa. Sim. Se a senhora falar alguma coisa aqui que talvez eu não concorde, mas eu entender isso, eu posso mudar minha opinião. Isso não é um desgaste, isso não é uma derrota. Não, isso é bom pra você mesmo, o seu interior. João, você sabe que na Câmara a gente tem vários partidos e a gente tem hoje pessoas de extrema esquerda, extrema direita. Nós temos pessoas dentro da Câmara que defendem ideias que são antagônicas e eu realmente me coloco como de direita, conservadora e todo mundo sabe disso, porque tá aí as minhas ações. A defesa, né? Exatamente. E assim, eu vou te dizer que até um colega de trabalho, né, que é da esquerda, falou assim, Silmara, a cúpula disse que eu ia me surpreender com a senhora. Falei, por quê? Porque a senhora é firme nos seus posicionamentos, mas é respeitosa. Eu jamais vou atacar a questão pessoal da pessoa. Eu não vou atacar a vida pessoal dela. O que ela faz na vida pessoal dela não me diz respeito, eu não tô nem aí pra saber. Agora, quando ela tentar fazer do que ela faz lá no pessoal, quando ela tentar impor como uma condição e querer impor para as pessoas, aí a gente compra uma briga. Até inclusive, assim, vereador, eu acho que vai ter pautas que a gente vai convergir. E tudo bem, que bom. Os extremos hoje são muito perigosos. E assim, eu acho que... O meu marido fala uma frase que eu amo, que a diferença... É uma frase que é famosa por aí, mas assim, a diferença do remédio e do veneno é a dosagem. É a dosagem. Nós somos convictos com o que a gente acredita. Sim. Eu não consigo acreditar que um cristão de verdade seja de esquerda, porque é antagônico o que se prega. Não tem converge, como. Não tem como. Água e óleo não se misturam. Acho que é um dos primeiros... Acho que foi no primeiro podcast nosso, né? Foi. Que a gente falou exatamente isso. Acho que foi o Jonathan mesmo que comentou. Não tem como o cristão, ele se dizer cristão e ser de esquerda. Não tem. Agora sim, eu sei que
a propaganda, ela é muito boa. Sim. A propaganda, e assim, ó, e a esquerda, ela é assim, ó, fantástica nisso. Eles fazem um marketing. No marketing. O marketing deles é... É fantástico. Eles dão um banho na gente. Então, assim, nisso eles são muito bons. Só que agora a prática... Ok, né? Vamos lá, vamos falar sobre o que eles acreditam, o que eles pregam. É dessa forma que o nosso presidente vive? Tô falando nosso porque ele, infelizmente, é o presidente do país. Sim. Graças a Deus, jamais com o meu voto. Mas ele vive na prática o socialismo? Ele vive na prática o que ele defende? Não, de forma nenhuma. Até porque o preço que se foi pago em um sofá não condiz com o que a esquerda prega. Com a realidade. E nem a realidade da população. Tá exatamente, muito longe, exatamente. Né? Então, assim, vamos lá, é socialismo para você e capitalismo para mim, né? Agora, assim, é antagônico. Mas eu vejo que muitas pessoas, aquela ideia, né, de que todo mundo tem direitos iguais, e a questão de, assim, vamos dividir, né? Eles pegam esse gancho. Não, exatamente. Mas se a gente parar pra pensar, o socialismo nisso, ele é lindo. Todo mundo vai ter tudo, vai ser tudo igual. Só que onde para é o quê? É que todo mundo vai ser miséria, é miserável, é miséria que vão viver. Não é numa classe média, não é todo mundo ser classe média. E se a gente, não ter muito rico e muito pobre. E, João, se a gente só tivesse uma ideia do que é isso, não, mas a gente tem países vizinhos que já nos mostraram a prática disso, que não funciona. Mas assim, e assim, claro, né, que aqui na Câmara, aqui em Blumenau, a gente tem discussões assim muito acaloradas, algumas questões ideológicas muito acaloradas, temos posicionamentos firmes, tanto firmes pela esquerda quanto por nós de direita. Mas assim, o que a gente percebe, assim, que tá hoje, assim, as coisas são muito acaloradas em Brasília, são extremamente, assim, né, acaloradas lá, só que aqui, na ponta, acontece também, só que as pessoas não percebem porque muitas coisas é muito sutil. Exatamente. É extremamente sutil. Porque aqui, a esquerda mudou um pouquinho a estratégia dela. Antes era batida na mesa, na tribuna, era barraco, era isso, era aquilo. Hoje não. Hoje a estratégia é fala mansa, vídeo extremamente amorosa, melancólico. Né? E daí aqui nós vamos te convencer, porque nós estamos falando do ser humano. E eles vêm até com... E daí eles ganham espaço realmente assim, ó, convencedor. Querer falar de forma intelectual. Um discurso com dados e de forma assim... Que nem sempre são reais. E eles querem de uma forma intelectualizada para mostrar para as pessoas o que é. É uma fachada. Sim, o próprio Lula um dia escapou dizendo, a gente inventa qualquer número e daí as pessoas ficam, nossa, coitadinho. Mas então, o que me intriga é as pessoas, elas veem isso. Não vamos dizer uma pessoa que tá no sertão do Nordeste, que vota no Lula, infelizmente, não chegou a informação para ela. Tá bom, mas e as pessoas que têm essa informação, entendeu? Já viram os vídeos, já viram o podcast, ele falando, e, você não consegue... O teu intelecto não alcança uma pequena mudança. Eu acho que é uma lavagem, né? Uma lavagem cerebral que acontece. Não, exatamente. Mas, e vivem, eu digo que eles querem emantizar a escatologia. Eu falo sempre isso, eles querem fazer nessa terra o mundo ideal. E não vai conseguir. Não. Eu sou bem realista em dizer, nem o capitalismo vai entregar um mundo ideal. Exatamente. Tem suas divergências, com toda certeza. Seus excessos, tem suas falhas. Tem, muitas, por sinal. E entre um e outro, com todos os problemas que eu vejo no capitalismo, eu prefiro ficar desse lado. Com certeza. Até pelos princípios, pelos valores, até a questão da meritocracia. Então, tudo, o desenvolvimento que já entregou para a sociedade, todos os avanços, tecnologia, ciência, tudo que a gente vê foi proveniente do capitalismo, do avanço. Aí, se olharmos para Cuba, um país retrógrado. Exatamente. Parado no tempo. Venezuela sucumbindo. Eu vejo que assim, ó, a gente percebe assim, ó, que começa toda essa questão quando se desincentiva a educação de qualidade. Sim. E a gente está vendo isso no Brasil. Isso é algo que vem de anos, né? Notas no IDEB. Exato. Assim, a gente tá vendo... E assim, ó, tem lugares que se não se permite... reprovar.
Entendeu? A questão da reprovação. Isso daí é um tema delicado também. É um tema delicado. Inclusive, nós trabalhamos numa comissão que nós fizemos agora, semana passada, sobre isso. Porque aí até eu ouvi, não, porque é muito constrangedor e humilhante para o aluno ter que repetir, porque daí ele está o único grandão dentro da sala de aula com pequenos. Enfim, é uma discussão polêmica, mas é assim uma discussão que precisa ser conversado, ser porque levado assim, adiante. Gente, eu ouvi uma vez assisti um vídeo do padre Fábio de Mello que eu achei bem interessante. Ele falou assim, a questão do mais ou menos. Você mais ou menos estudou, você mais ou menos orou, você mais ou menos viveu. Aí você se formou mais ou menos. E daí você foi e encontrou um paciente que precisa muito de todo o seu conhecimento, mas o seu conhecimento é bem mais ou menos. Eu estou parafraseando, né, o vídeo. E daí, de repente, você não consegue salvar esse paciente, porque você é mais ou menos. Você não consegue ter uma vida plena. Por quê? Porque você é mais ou menos. É a mediocridade, sabe? Ele vai levar pra vida. Vai levar pra vida. O bom, ele é inimigo do ótimo, né? Inimigo do excelente. Totalmente. Tá bom. Ele é inimigo do E ele excelente. vai levar isso pra ele psicologicamente de que teve uma aceitação com um mau desempenho na escola, a vida também vai ter que aceitar o mau desempenho dele. O meu patrão vai me aceitar eu trabalhar mais ou menos e vai ter que aceitar. Ele vai carregar. Então é isso mesmo. E sempre vai ter um emprego mais ou menos. Aí se ele empreender, não deu certo. Não, mas tem que ser assim mesmo. E é complicado. Isso faz com que muitas pessoas vivam naquela... Até eu brinco, né? Vivem correndo, mas numa esteira, além de tudo, não emagrece. Só perde tempo e cansaço. Eu vi hoje... só fazer um comentário. Eu vi hoje no Instagram uma comunidade, eu fiquei abismado, que eles são a favor, no Brasil, tá? Que eles são a favor do regime ditatorial da Coreia do Norte. Meu Deus. E já tem mais de 3 mil seguidores. É melhor eles pra lá, então. Esse é o Brasil. O que eles tentam fazer? Eles tentam colocar com que tudo que acontece lá não é mentira. E que o líder supremo, ele é uma ótima pessoa. Ao culto ao líder, não pode ter igreja, não pode professar não tem Bíblia, fé, não tem internet, liberdade. nada. Mas não. E tipo, eu fico pensando, isso vem de onde? Isso da doutrinação de dentro das salas. Sim. Entendeu? Infelizmente. Porque uma pessoa pra fazer do jeito que tá o Instagram lá, Sim. é uma pessoa estudada. Sim. Uma pessoa inteligente. Que manipula, ela usa a inteligência pro lado maligno. Manipular. Aí eu te digo que não existe educação, não existe política neutra. Todas as pessoas que estão inseridas em algum movimento, ou estão inseridas em algum local, ela vai trabalhar, estudar, ela vai fazer isso conforme a sua cosmovisão. E é por isso que a gente tem, assim, aí a gente vê no ambiente político, na questão do parlamento. Você vê um monte de pessoas falando e assim, cada um defendendo a sua tese. E você diz, meu Deus, mas como que tu não enxerga que isso é errado? Não, porque a cosmovisão dele e o que ele acredita diz que não é errado e tá tudo certo. Tá tão enraizado Tá tão enraizado que agora você não consegue mais ir assim, respeita o meu limite que eu respeito o seu. Então assim, a gente vive hoje numa situação delicada, vive uma situação delicada, mas a gente precisa, para esse tempo, a gente precisa se posicionar. E é assim, desafiador, porque assim, eu até inclusive fui no encontro de mulheres e assim, eu precisei falar com elas sobre isso. Não é para todo mundo uma cadeira num cargo eletivo na política. Não é para todo mundo. Eu sei que não é para todo mundo. É uma pressão muito grande. Não é para todo mundo e eu sempre achei que não era para mim também, né? Mas assim, não é para todo mundo. Nem todo mundo vai ser vereador, ou o prefeito, ou o senador, ou o deputado, enfim, nem todo mundo. Só que nós, como cristãos, o que nós precisamos aquela minoria que tá lá. A gente, se não foi chamado para isso, a gente não pode cometer o erro de desestimular. Porque, às vezes, quem mais desestimula a gente são quem está perto da gente. Quem está perto, digo, quem acredita no que a gente acredita, né? São, como tu falou, são os cristãos. Então, assim, essa mentalidade, ela tá mudando. Graças a Deus, ela tá mudando. Eu tenho observado. Sim. Até, inclusive, assim, quando o calo aperta, a gente aprende a chorar, né? Então, assim,
quando o Lula ganhou, eu fiquei em crise. Aí eu conversei com o procurador da República, um amigo nosso, e eu disse assim, como assim? O que a gente faz agora? Ele disse assim para mim, Silmara, nós cristãos, nós aprendemos que nós só reagimos quando estamos em aflição. Pois bem, agora estamos em aflição. Sim. Parece que os dias ficaram tenebrosos. Aí assim, mas tá dando tudo certo. Não dá dando tudo certo. Não tá dando tudo certo. Então, assim, é claro que hoje a gente precisa defender um posicionamento e, assim, eu acho que os extremos são extremamente perigosos. Sim. Eu acho que a gente precisa se posicionar e se organizar. Porque, assim, a gente vê a quantidade de pessoas de direita que tem, só que não pode ser desunida. Precisa se unir e trabalhar por ideal. E assim, mais do que tudo, eu tenho vivido hoje na prática aqui o quanto nós conseguimos mudar a realidade das pessoas um pouquinho de cada vez. O trabalho que a gente está desenvolvendo hoje na Câmara tem mudado a vida das pessoas. E inclusive quando o pastor Newton chegou para mim e falou que gostaria que eu fosse vereadora, que eu fosse candidata, ele disse assim, eu não quero que você seja vereadora da igreja, eu quero que você seja vereadora da cidade com os princípios que a gente defende. Eu falei, é sobre isso. Então a gente trabalha para todo mundo. Para todo mundo. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando, por exemplo, a questão dos abafadores, a gente não está entregando abafador para todo mundo. Mas a gente está trabalhando na convivência dessas pessoas com todo mundo. Quando a gente faz um projeto de lei que beneficia o município, é para todo mundo. Aí é de direita, de esquerda. Extrema. Sabe? Quando a gente fala assim, da liberdade de expressão, a gente está defendendo inclusive a liberdade da esquerda se posicionar. Entendeu? Então, assim, a gente trabalhar para um todo, e é claro que tem coisas que ferem os nossos princípios que a gente vai dar contra, sim. Por exemplo, a gente teve um pacotão LGBT agora na Câmara. Eu estava observando. Sim. Não foi sancionado, não, né? Não, graças a Deus. Eu imediatamente liguei pro prefeito e falei, prefeito, eu conto com o senhor para vetar. A gente está acompanhando, eu fiquei preocupado. Não, ele me ligou, inclusive sexta-feira ele me ligou e disse, vereadora, só liguei para ele dar uma boa notícia que eu acabei de vetar todos os projetos. Falei, ótimo. Dá um glória a Deus. Assim, porque você é contra a comunidade LGBT. Olha só, os direitos que eles querem... Que é o problema. Os direitos que eles querem já está previsto em lei? Já. Então nós vamos lutar para que todos recebam esses benefícios. Não interessa se a pessoa é LGBT, se a pessoa é isso, é aquilo, aquela outra. Não importa. Porque a gente trata a gente como a gente. Sabe qual foi o nosso maior problema? O nosso maior problema foi que a gente segregou demais a população. Exatamente. Sim. A gente deixou de ser povo, a gente deixou de ser sociedade para ser grupos. Mas isso é o problema do próprio grupo, da própria comunidade deles. Eles fazem isso com isso mesmo. E assim, com eles mesmos, né? Aí eu vou falar a esquerda abraçou todos eles. E assim, e eu sei que assim, é um desafio e até parece meio incoerente, mas assim, a gente luta por algumas situações. Por exemplo, a gente aprovou algumas leis, por exemplo, da fibromialgia para os fibromiálgicos. Ok, mas é porque eles não eram contemplados naqueles benefícios. Mas assim, a gente daí passa, e daí não só a esquerda, mas a direita também, a gente passa por um desafio de não ser incoerente. Aí assim, já me soou isso, já me foi cobrado isso. Tá, mas você tirou do papel a Procuradoria da Mulher. Sim, porque existe um problema gravíssimo na violência contra a mulher. Só que em todos os momentos eu já tratei de assunto de que existem mulheres agredidas, que é na grande maioria dos casos que a gente recebe, mas também existem mulheres agressoras. E a gente precisa trabalhar isso. O respeito à sociedade. Agora, assim, eu não segreguei as mulheres para isso. Não, eu estou tratando um problema que está acontecendo, que é a violência e o feminicídio. E nunca aconteceu tanto quanto agora. A Procuradoria da Criança e do Adolescente não está segregando. Não, a gente está trabalhando pontualmente um problema que está acontecendo. Esse problema que está acontecendo estamos tendo as crianças e adolescentes como um grande alvo. E realmente elas são alvo. Então, assim, nunca foi tão assim, escrachado. O Brasil hoje tem uma coleção. Hoje o Brasil assumiu o ranking, infelizmente, do país que abusou a vítima mais nova. Sim. Uma bebê de 5 dias no Brasil. Isso é UTI para nós. Então, assim, elas são alvos. Então, é por isso que nós temos que criar
mecanismos que vão ir de encontro a essa necessidade. Só que assim, quando a questão é uma situação aqui, é a questão do ativismo. A gente tá falando da militância, né? Daí isso é um problema. O nosso tempo corre muito rápido, mas eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira, eu quero saber qual que é até hoje, no seu mandato, a sua principal, assim, vitória. Você fala, isso eu consigo com o meu mandato. Você se orgulha disso? Eu coleciono, João, eu coleciono algumas coisas, assim, ó. Eu coleciono algumas coisas muito especiais. A gente fez algumas leis importantes. Por exemplo, a lei e isso a gente tratou nos hospitais. Hoje nós temos assim, ó. Vamos falar de 3 hospitais. O hospital que era o Santa Catarina, nascia em média de 50 bebês por mês. O Hospital Santa Isabel, e a gente fez isso com os diretores, média de 90. O Hospital Santo Antônio, antes, na época da lei, era 350 bebês por mês. Hoje a média é 400 bebês por mês. Ok, nem todas as gravidezes são planejadas e a gente precisa olhar agora como um todo. Como vereadora, eu não posso olhar só para o meu segmento ou só o que eu acredito. Eu preciso olhar como um todo para a sociedade. Eu defendo, com unhas e dentes, assim, ó, desde a concepção. A vida desde a concepção. E isso é muito claro para mim e é fácil defender. Eu defendo desde a concepção. Agora, o que eu vou fazer para essa mulher que não quer essa criança? Eu sou contra o aborto. Radicalmente contra o aborto. Mas o que eu vou fazer com essa mulher que não quer essa criança? Eu preciso dar uma saída para ela. Em 2018, foi feita uma lei no Brasil que é a entrega legal. E essa lei, assim, salva vidas, mas ela não é muito divulgada. Não sei por quê. Desabafam isso. O que aconteceu? Eu fui na ponta e eu perguntei para a pessoa que era a diretora-geral do hospital, do Santo Antônio, que era a pessoa responsável. Como é que é feita a entrega legal aqui? O que é a entrega legal? Eu falei, temos um problema. Porque era para ser de bate-pronto. E daí eu peguei e falei assim, não, entrega legal é isso. Ah, sim, tal. Assim, ok. Eu falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma lei. Porque eu nunca vou, antes de conversar com a ponta, eu nunca coloco uma imposição sem conversar com quem vai ser atingido. Então eu disse assim, ó, nós vamos fazer uma lei obrigando todas as iniciativas públicas e privadas, instituições públicas e privadas que tratem a maternidade, para que afixem placas informativas dizendo que a entrega é legal. Se a mulher não quiser essa criança, ela pode fazer uma entrega sigilosa, sem julgamentos, mas ela vai entregar essa criança. Para doação e preservar a vida, adoção, né? Para adoção. Então, assim, ó, ao mesmo tempo, Jonathan, que a gente impede o aborto, a gente abraça essa mãe que está há 6, 10 anos na fila, esperando um bebê para adoção. Aprovamos a lei, o Hospital Santo Antônio foi assim, ó, ninja. Eles foram, assim, ó, quando a lei foi sancionada, já foi para a parede, estrategicamente atrás da moça atendente da maternidade, tem lá a entrega legal, a nossa lei de 2022. Tá lá. Bacana. Aí a minha irmã, o ano passado, ganhou bebê, eu fui lá cuidar dela um dia, passei a noite com ela, e daí tava tranquila, ela tava dormindo, o bebê tava dormindo, eu cheguei e fui lá conversar com a enfermeira-chefe do plantão, e eu disse assim, ó, deixa eu te perguntar, entrega legal funciona? Aí ela disse assim, ó, vereadora, aquela sala, aquele quarto e aquele quarto, tudo entrega legal. Funciona. Qual é a situação? A informação precisa chegar. Tava lá em Brasília, mas não chegava aqui em Santa Catarina. Não chegava aqui. Então, assim, isso foi algo assim que abraçou muito meu coração. Porque a gente salvou vidas, porque entendeu? Você evita de um aborto. Sim, sim. E para quem ainda aborta... você beneficia uma família que quer. Com certeza. E assim, ó, bacana, muito porque para quem aborta existe sim um trauma enorme que a pessoa carrega, uma culpa enorme que a pessoa carrega pro resto da vida. A gente não precisa fazer isso com essa mulher. A gente precisa cuidar dessa mulher. Tá tudo bem ela não querer o bebê, tá tudo bem mesmo, sabe? Não vamos julgar essa mulher, vamos cuidar dela. Sabe? É claro que a nossa intenção não é abrir a porteira. Até, inclusive, eu fiz uma fala meio pesada na Câmara e os vereadores, vereadora, que radical. Eu falei, bom, para quem quer ter relações sexuais livremente e não quer ter a responsabilidade de gerar, arranca o útero fora, tira fora e vai viver sua vida.
Porque tem gente que quer ter uma vida libertina? Tem. Então tá tudo bem, vai viver a sua vida. Deus deu uma vida para cada um e todo mundo vai... Não faça filhos irresponsavelmente. Meu corpo, minhas regras, vírgula. Porque quando tem uma criança, o corpo da criança é da criança, não tem nada a ver com o seu corpo. Tanto é que o corpo, quando a mulher tá gestando, o início da gestação, o corpo olha isso como um parasita. Não é uma parte do corpo. Uma coisa diferente que está acontecendo ali dentro, entende? Então, assim, essa foi uma lei tão fantástica pra gente, assim, ó. E, assim, a gente tem algumas leis e, assim, agora a ação do abafador de ruído está sendo, assim, a que nós estamos fazendo agora, está sendo muito fantástica. Muito fantástica. E, claro, o bebê que a gente entregou agora esse mês, que é a Procuradoria da Criança e do Adolescente. Esse me enche os olhos e me emociona. Porque, assim, isso é o que a gente está falando, assim, ó. A gente está falando com paixão mesmo, porque a gente está atendendo já... Que bacana. Crianças e adolescentes. Nós já estamos atendendo famílias crianças passaram por violação de direito, crianças passaram por abuso. E assim, ó, o que fazer? A gente vai e acolhe essa criança, a gente acolhe essa família e encaminha para os órgãos competentes. Então, assim, só que eu precisaria de 3 horas aqui para falar tudo que a gente fez nesses 5 anos, né? Mas assim, quando trata da criança, o meu coração... E eu espero que esse projeto seu, ele seja expandido pro Brasil e que fique conhecido. Sim, porque o que a gente está passando agora, essa semana, que a gente está vendo na internet, é algo necessário, que às vezes está oculto, que fica escondido, ninguém sabe, ninguém vê, fora da internet, né? Sim, que tem na Deep Web. Vem a causar um despertamento. Exato. Muitos. E aí você vê a vereadora, isso aí é maravilhoso esse trabalho. Sim, exatamente. E assim, ó, a gente precisa falar sobre isso. Não é normal o abuso, não é normal. Eu tive uma situação de uma menina de 12 anos que estava assim, ó, em surto, porque ela estava num ambiente onde ela viu o abusador. E daí ela saiu desatinada, a mãe dela foi atrás dela e falou assim, ó, calma, ele tá lá, calma, você não é a única que passou por essa situação. Você passou, suas irmãs passaram, eu passei, a minha mãe passou, minhas irmãs também passaram. Eu falei, meu Deus do céu, quando ela me contou, eu falei assim, ó, gente, nós não podemos naturalizar o abuso. Sim. Não é normal isso acontecer, não é normal. E assim, ó, uma das coisas que a gente precisa entender, a gente precisa falar sobre isso e a pessoa precisa entender que ela não tá sozinha e que de fato, a gente precisa quebrar esse ciclo. Precisa. E tem situações assim, ó, por exemplo, a gente recebeu uma situação, assim, ó, um relato de uma psicóloga, olha, o meu colega começou a atender um homem, ele disse assim, ó, eu abuso sexualmente do meu filho porque meu pai abusava de mim e eu simplesmente achei que isso era normal. O psicólogo não teve estrutura para trabalhar aquela situação e disse assim, ó, saiu e chamou outra pessoa e falou assim, ó, atende porque eu não vou atender, eu vou avançar nesse cara. Só que assim, é aquela história, né, de quem bate ensina a bater, quem abusa, assim, ó, cria um caos. E claro que nem todo mundo que foi abusado vai ser abusador lá na frente, isso não. Mas existem, se você procurar o abusador, você vê o abusador, aconteceu coisas na infância dele que remeteu ele a achar que isso é normal. E a gente precisa dizer, não é normal. Uma coisa assim importante para a gente salientar, a questão da proteção da criança, ela é um dever de todos nós. Sim. As pessoas, às vezes, isso assim eu quero falar assim, muito direcionado para vocês. Você não precisa ter certeza que está acontecendo um abuso. Percebeu o comportamento diferente na criança, no adolescente? Está percebendo que tem alguma coisa estranha? Você não tem acesso a essa criança, você não consegue conversar com essa criança, denuncia. O Disque 100 gente, é de verdade. Ele é realmente anônimo. Ninguém vai saber que foi você que denunciou. Sim. E o seu papel... Ai, Silmara, mas e se não tiver acontecendo nada? O seu papel não é investigar. Nós temos órgãos competentes para isso. Você precisa salvar essa criança. Exatamente. Ah, não está acontecendo nada. Tudo bem, a vida vai continuar para todo mundo. Agora, e se tá acontecendo? Meu Deus, gente, tem situação assim de pessoas assim, meu Deus, gritava tanto, e daí até que a gente, meu Deus, tá um mês gritando, desesperada. Poxa, esperar um mês? Exatamente. É como uma situação numa escola que a gente teve, poxa, a gente acompanha a criança há tantos anos e toda a vida, quando ela vai embora, ela se agarra nas nossas pernas e ela não quer ir embora. Meu Deus, gente. Estranho. A gente não pode esperar tanto tempo assim. É urgente. A proteção da criança
É uma função e é assim, ó, é uma obrigação de todos nós. E eu fico com uma frase que o Dr. Guilherme Shelby sempre falou: proteger a criança é tão espiritual quanto orar por ela. É verdade. É tão espiritual quanto orar por ela. Tem que ir pra cima. Não dá pra negociar. De forma nenhuma. Nosso tempo, infelizmente, tá se acabando. Descarrilhei falar também, e né? Tá Desculpa. muito bom esse bate-papo. Eu já penso até em fazer parte 2. Meu Deus, tô aqui, viu, gente? À disposição. Muito bom. Prazer. Um privilégio, uma honra. E a gente tá, assim, compartilhando, entendendo, e vai chegar ao nosso público informações Sim. sobre o que ocorre na nossa cidade, as leis e o seu trabalho, né? que vale muito a pena, e muitas pessoas até precisam saber, ter ciência disso, ter esse conhecimento de que tem pessoas dentro da Câmara brigando por valores tão importantes. Não negociando, né? A gente é inegociável. E assim, ó, eu me coloco à disposição. Esse, ó, o Gabinete 103, lá na Câmara, do lado da Celesc, na Rua das Palmeiras, ali, se você colocar no GPS, é Rua 15, número 55. Mas assim, a gente está à disposição de verdade. Sabe, esse gabinete nunca foi meu. Ele tem que ser nosso. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, eu sempre falo isso para minha equipe, sempre falo isso para as pessoas. Eu não sou apaixonada pela cadeira que eu sento. Não sou. E isso é claro para mim. Eu não sou apaixonada pela cadeira que eu sento. Mas eu sou apaixonada pelo propósito que me faz sentar nela. Glória a Deus. Então, assim, ó, não é sobre a Silmara, não é sobre mim. É sobre o que Deus quer fazer através de mim. Sim, então, é o assim, servir, né? É sobre isso, é um ministério. É um ministério. Então, assim, a gente está à disposição, eu fico aberta, assim, ó, para conversar. A gente, assim, ó, ama compartilhar. E, assim, gente, eu tenho, assim, ó, muita coisa para compartilhar com vocês. Claro que a gente acaba se atendo a alguns assuntos que são extremamente relevantes, como essa situação toda que a gente está vivendo no país. Mas aqui, ó, falando aqui de casa, assim, a gente está fazendo tanta coisa legal. E a gente está à disposição sempre para compartilhar com vocês. Ah, que bom. Eu quero... Sou meio tímida, assim, para falar, mas eu... Eu vou jogar um pouco de lenha, assim, né? Um suspense. Mas e aí? E a Assembleia Legislativa? Já pensou? Ainda não pensou? Estou sendo muito assediada para isso. Tenho, assim, recebido muitos convites. Eu sempre me comportei da seguinte forma, João. Eu não me movimento enquanto a nuvem não se movimenta. O cenário está extremamente favorável para isso. Vou te dizer assim, ó, nunca esteve tão favorável para isso. Só que não é sobre mim, sabe? Eu preciso dessa direção clara do Senhor. O Senhor está conversando ao meu coração há bastante tempo. Eu não sou apaixonada por cargo, mas assim, o Senhor tem administrado no nosso coração, tem falado, assim, tem trazido muitas pessoas para dizer, olha, eu acho que é o momento, enfim. Mas assim, acima de toda essa questão espiritual, nós temos também a nossa liderança espiritual, que precisa também desejar que estejamos lá. E a gente está à disposição. Eu sempre dizia, não. Agora eu não digo mais não. Tô à disposição. Bom, muito Primeira bom. vez que eu falo isso, gente, pra alguém. Não, eu espero que isso aconteça e nós vamos estar lá também para ajudar, com certeza. No que a gente puder ajudar, Glória a gente vai fazer. Glória a Deus. Foi um prazer falar com você. Uma honra. Muita alegria mesmo ouvir, né, os projetos de leis que mudam a nossa cidade, mudam principalmente as nossas crianças, que a palavra diz, ensina a criança o caminho que se deve andar. E é o caminho bom ou ruim. Por isso que eles querem pegar as crianças, querem mexer nas crianças. Sim. Porque se ensinar o mal, eles vão crescer com o mal. É o futuro da sociedade. Mas a gente, se ensinar o bem, eles vão crescer com o bem também. Você transforma toda uma sociedade. Exatamente. É o que eles querem fazer. É isso aí. O coração da criança é de quem chegar primeiro. E a gente está aí para chegar primeiro. Glória a Deus. João, muito bom. Não, é só agradecer pela sua presença. É uma honra. Ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Quem vai ver também, muito obrigado pelas suas visualizações. Curte, comenta, se inscreve no canal que a gente vai ficar muito feliz. E só agradecer mesmo a vereadora, tá? Não tenho palavras, muito feliz por tudo isso que a gente fez. A gente tinha até mais coisas para passar, mas vamos fazer parte 2. Infelizmente não deu. Muito bom. É uma com honra, certeza, vamos fazer a parte 2. Estou muito feliz mesmo. Jonathan. Silmara, fazer considerações finais. Jonathan, João, assim, ó, que Deus abençoe o trabalho de vocês, continue informando, continue conversando com as pessoas, eu acho que é muito importante. E assim, é uma honra poder estar aqui, gente, eu estou à disposição de vocês. E assim, ó, orem por nós.
E acompanha o nosso trabalho, dá uma olhada lá no nosso Instagram, Silmara Miguel, e assim, ó, fica pertinho, acompanha. E assim, ó, me ajuda a fazer um bom trabalho. Eu não sou a detentora de todas as virtudes, eu estou lutando para fazer um bom trabalho. Então assim, ó, quais são as suas ideias? Porque às vezes as melhores ideias não são minhas, são suas, mas eu posso pôr em práticas no parlamento, então eu estou à disposição, porque esse gabinete, ele não é meu, ele é nosso. Uma honra, viu? Sucesso para esse podcast maravilhoso. Gente, esse lugar é muito show. Adorei. O Pedro Galvão, que é um cara que... Ele ensinou a gente em como falar no podcast. Olha, gente, hoje eu saí daqui... Muito bom mesmo. Entendida, viu? Cris, que tá aqui, a Stephanie tá aqui. Eles não apareceram aqui, mas olha, gente... Pensa num povo com cara de boleto pago. Prazer, viu? Deus abençoe. A gente está muito feliz. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Falo com pesar no coração. Gostaria que se estendesse por um pouquinho mais, mas vamos fazer parte 2. Esse bate-papo foi muito bacana mesmo, muito produtivo. Passou muito rápido. É verdade. E é isso aí, pessoal. Continue nos acompanhando nas redes sociais, que em breve teremos mais novidades. Terminamos por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.